Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem, hoje iniciaremos a série de mensagens Quem é você? E eu quero te convidar a não perder nenhuma. Serão 3 mensagens. Hoje estarei aqui iniciando com um personagem bíblico que o Senhor tocou no meu coração. Quinta-feira nós teremos mais uma e eu fecharei sábado. Então, fique antenado. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar algo com você. Eu tenho uma convicção, porque a palavra do Senhor me garante isso, que todas as coisas que enfrentamos têm os seus propósitos. E na minha vida, tudo teve o seu propósito, continua tendo. E diante de algumas circunstâncias que nós enfrentamos, que nós passamos, o Senhor sempre me fala: filha, isso, filha, aquilo. Eu quero te ensinar isso, eu quero te ensinar aquilo. Então, vamos lá? Não fique de fora. Preste atenção em nossas redes sociais e em nosso canal no YouTube. E compartilhe. Esther, primeiro personagem bíblico desta série de mensagens. Quem é você para Deus? Eu quero aqui expor para você uma circunstância, o cenário em que esta moça estava, para que nós possamos enxergar e entender o que o Senhor quer dizer com isso. Esses acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia, do trono real na fortaleza de Suzã. Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, 127 províncias, vai aí pensando. Todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias. 180 dias. E foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor da sua majestade. Eu quero que você preste atenção no glamour deste rei. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. Eu gostei desse rei porque ele também pensava nos humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas, as argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de porfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Este era o império daquele rei. E ele tinha uma linda rainha. E quando acontecia essas comemorações, a rainha era chamada para ser apresentada aos convidados. Só que esta rainha também estava fazendo uma festa em outra parte do palácio para as esposas destes nobres. Quando ela recebeu o chamado do rei, o que ela fez? O que ela deveria ter feito era ir e ser ali exibida para os nobres. Mas ela disse: não, eu não vou. Eu não vou deixar a minha festa aqui para ir lá com o rei. Isso aí gerou uma situação difícil. E prontamente o rei não gostou. E aí chamou seus conselheiros e eles, olhando lá na frente, é melhor você pensar, porque diante desta atitude da sua rainha, isso vai gerar problemas nos lares, nas famílias dos teus nobres. Imagine o que isso poderá ocasionar no seu império. Prontamente o rei agiu. E aquela rainha, diante da sua recusa, foi, eu creio que é deposta que se chama. Deixa eu ver.
Depois disso, a moça que mais aqui. A rainha Vasti perdeu o seu reinado. Ela foi expulsa praticamente. Que situação, não é mesmo? Com um não, aquela mulher perdeu todo o seu glamour, todo o seu reinado. E aquele rei, ele era poderoso. Então, de acordo com os conselheiros, olha, vamos fazer o seguinte, rei. Chame todas as virgens, todas as moças belas. E assim você, diante disso, você escolherá a nova rainha para estar no lugar da Vasti. E o rei gostou daquela ideia. E então fez lá um proclama que se chamava naquela época, para nós é um comunicado, e foi distribuído pelas 127 províncias, aonde os seus nobres deveriam trazer ao rei Xerxes a sua filha, as moças virgens e lindas, moças nobres, criadas com uma educação exemplar, preparadas para se tornarem um dia a rainha de um rei. Pense aí. Mas neste contexto todo, havia Esther. Mas quem era Esther? Quem era Esther? Neste tempo, havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo lá de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem muito bonita e atraente, chamada Hadassah, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como a sua própria filha. Então vamos lá, quem é esta Esther? Quem é Mardoqueu? Mais uma família que foi deportada de Jerusalém pelo Nabucodonosor, que foi lá, a cidade foi destruída e ele pegou aquele povo e trouxe para a sua cidade, a grande Babilônia, e ali eles se tornaram o quê? Escravos do rei Nabucodonosor. E Esther estava no meio dessas famílias. E mais uma situação, ela era órfã, seus pais morreram. E o que aconteceu? Mardoqueu ali pegou aquela menina e a criou como filha. E diante deste comunicado, deste pedido do rei, Mardoqueu enviou a sua prima, devido à sua beleza. Mas eu quero aqui falar com você sobre o cenário de Esther. Quem é você para Deus? Quem era Esther para Deus? Para Xerxes, ele nem sabia que ela existia, provavelmente. Ela era órfã. E é esse sentimento que eu quero colocar aqui. Às vezes nós temos em nosso coração sentimentos que nos fazem agirmos, nos sentirmos como nada e ninguém. Diante da nossa história, podemos estar com um coração, com um sentimento muito ruim. Olhamos para os demais sempre como melhores. Não, aquele ali, meu Deus, quem sou eu perto dele? Ela? Meu Deus, olha a tua história. Quem é ela? Sua família? Eu não sou nada, não sou ninguém. A minha origem é humilde, né? Como nós vemos em muitas circunstâncias. Eu sou de origem bem humilde. Não sou nada e ninguém. E Esther tinha uma circunstância. Ela era órfã. Ela era órfã. E dentro daquilo que nós trabalhamos há um tempinho aí, como é um sentimento que muitos têm dentro de si. Quem foram meus pais? Por que eu estou aqui?
Às vezes, sim, diante das circunstâncias, os pais morreram e tal, como a situação de Esther. Então, nós não sabemos como ela era nesse sentido. Mas, na maioria dos casos, o sentimento é muito ruim dentro da pessoa, dentro da criança, dentro daquele que se tornou órfã. Quem são meus pais? Eu não tenho pai nem mãe. Aqueles que me geraram não existem. Eu não sei quem são. E esse sentimento de rejeição, de ser abandonado, de não ser ninguém, de não ter uma história, pode permear na nossa alma. Pode nos fazer com que a gente pense: quem sou eu para estar em alguns lugares? Quem sou eu para ser escolhido? Quem sou eu para estar diante de um rei como esse? Sim, Rei Xerxes, um rei poderoso, glamouroso. Então, como você está hoje? Rainha Esther tinha um cenário triste. Tinha sido extraída do seu lugar de origem, ido para um outro lugar. Ali nós não sabemos o que ela fazia, o que seu tio fazia. E de repente, aquele rei glamouroso, poderoso, chamou, fez um convite: venha, eu quero te conhecer. Às vezes o Senhor faz isso contigo, e Ele faz, nos chama, e você diz: não, eu não quero, imagina, quem sou eu? Eu não sou nada e ninguém. Não, deixa eu aqui na minha insignificância. Às vezes nós fazemos isso. Deixe que o Senhor escolha aquela ali, que é toda linda, tem uma história perfeita, tem uma história, um glamour. Quem sou eu? Eu nasci lá na cidadezinha. Eu sou lá de trás. Não tenho nada e ninguém de tão importante. Mas eu estou aqui para te dizer: o Senhor escolhe. Quando Ele tem esse propósito, Ele escolhe os mais improváveis para fazer a diferença. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas do palácio real, na fortaleza de Susã, e colocadas sobre os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Você tem algo que já impressionou alguém, mas o sentimento de rejeição, de não capacitação é tão grande que você não enxerga, que você perde as oportunidades, que você se exclui das coisas sobre aquilo que tem acontecido na sua vida, porque você não se sente capaz. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. E assim Esther foi cuidada dentro do tempo que era se estipulado antes de ser apresentada aí ao rei. E você conhece a história. Esther foi escolhida. Esther foi escolhida para ser a nova rainha daquele rei. Esther era filha de Abigail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça.
agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. E eu quero aqui fechar dizendo a você. Você muitas vezes tem sentimentos te excluindo, te rejeitando pela sua história. Você tem muitas vezes sentimentos que te dizem não, quem é você? Você não é nada. Quem é você para falar de Jesus Cristo? Quem é você para se sentir assim? Mas o Senhor nessa manhã Ele está te dizendo, eu escolho quem eu quero. Os mais improváveis são aqueles que darão frutos. E assim a história do Senhor nos mostra isso. Esther, alguém que não tinha seus pais, era órfã, o primo que havia a criado, havia sido deportada da tua cidade para uma outra cidade para serem escravos. E Jesus, o Senhor, disse, é esta que eu escolho para fazer a diferença diante deste reinado poderoso. Eu quero abrir essa série de mensagens dizendo isso a você. Às vezes você está assim, se sentindo pior, se sentindo desprezado, desprezada. Mas o Senhor te mostra através deste exemplo que Ele tem propósito, que Ele tem algo sobre a tua vida, sobre a minha vida. E Ele fará a diferença. Ele colocará, pode ter até colocado já, pessoas especiais que viram o teu valor, que viram que você tem algo diferenciado, mesmo com o teu cenário de história. Então, preste atenção. Aquilo que você tem dentro de si pode estar te roubando, pode estar te deixando de lado dentro daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vamos orar? Senhor, ó Pai, obrigado por essa palavra e a minha oração é que o Senhor venha trazer à tona, sim, sentimentos que podemos estar carregando, sentimentos que podem estar nos trazendo reações e atitudes. E o Senhor tem propósito, o Senhor tem chamado, o Senhor requer de nós que façamos a diferença neste mundo. Mas, Pai, confessamos que muitas vezes o nosso cenário nos fazem recuar. Por isso, nesta manhã, diante desta palavra, como Rainha Esther foi ali escolhida pelo Senhor para aquele rei, porque o Senhor tinha um grande propósito através da vida dela. Venha nos revelar nesta manhã o que nós temos feito com situações que carregamos e que nos fazem recuar, impedindo assim o teu propósito de acontecer. Em nome de Jesus, amém. E você não perca. Vamos continuar com este assunto. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ministrar e abrir os teus olhos. Tchau. Compartilhe. Não fique somente para você. Abençoe outros.